pessoal. Bem, nesse vídeo eu gostaria de ajudar vocês aqui a entender um pouco melhor sobre as coordenadas polares. Então, para isso, vamos iniciar aqui com o sistema de coordenadas cartesianos. E aí, então, eu marquei um ponto D. Bom, então o que é, para a gente começar a pensar, né, o que significa, então, coordenadas cartesianas, coordenadas retangulares? Então, nesse caso, né, a gente consegue, dado o sistema de coordenadas cartesianos, né, que é esses carinhas aqui, a gente consegue identificar onde está o nosso ponto, né, dizendo qual que é a coordenada x, certo? E também qual que é a coordenada y. Bom, neste caso, eu tenho aqui que este aqui, então, são as minhas coordenadas do D, certo? Então, conforme o D vai passeando aqui, né, eu estou trocando aqui a coordenada x e a coordenada y, certo? E bom, aí então a gente tem que, dado o valor de x e dado o valor de y, a gente consegue identificar aonde está o nosso ponto. Isso, né, obviamente funciona aqui no primeiro quadrante, no segundo, né, no terceiro e no quarto quadrante também. Tá? Bom, então isso são, né, de uma forma bastante resumida, isso é as coordenadas cartesianas, né? Então a gente identifica onde está um ponto, sabendo quem que é a coordenada x e quem que é a coordenada y. Certo. E o que seriam então as coordenadas polares? Bom, pra gente, então, as coordenadas polares seria uma outra forma de identificar onde está este ponto aqui, né, no sistema, só que ao invés de a gente olhar qual que é a coordenada x e qual que é a coordenada y, então a gente vai fazer diferente. A gente vem aqui, vamos sumir esses carinhas aqui. A gente, então, para identificar esse mesmo ponto, a gente vai usar agora essa distância aqui, que é a distância do ponto até a origem, certo? E além disso, a gente vai usar um ângulo, que é este ângulo aqui, ó, certo? Então, ó, vejam bem, ó, vocês podem perceber que qualquer lugar que eu coloque um ponto, ele fica totalmente, a gente consegue definir ele, né, sabendo a distância que ele tem, né, dele até a origem e sabendo qual que é o ângulo que ele tem, digamos que aqui do eixo horizontal, né, da parte positiva até então o raio aqui que está, esse raio aqui que é a distância entre a origem e o ponto, tá? Então qualquer lugar que eu colocar este ponto aqui, ele fica bem definido. A gente consegue encontrar o ponto através dessas coordenadas polares, tá? E o formato das coordenadas polares é assim, ó. Vou colocar ela aqui, ó, certo? Olha só, é sempre assim. A gente vai ter aqui o valor, né? Esse primeiro valor aqui é a distância da origem até o ponto, certo? Eu posso colocar ela aqui, ó, pra gente ver bem direitinho, ó. Ó, digamos, eu estou nesse ponto aqui, no ponto, né, que seria então em cima do eixo y aqui, no 2. Então é óbvio, né, que aqui a distância da origem até o ponto é 2, e aqui então aparece o cosseno de 90 graus e o seno de 90 graus. Tá? Para outros lugares, né, a gente vai manter isso, né, essa forma. Né? Então, por exemplo, aqui a distância da origem até o ponto D é 1,48, e esse ângulo aqui, né, que está sendo formado, ele está aqui, ó, 316,87, 316,87. Tá? Tudo bem. Bom, aí para ficar até um pouco mais claro de a gente entender, a gente pode aqui atrás, né, aqui atrás a malha está retangular, né, tá com esses quadradinhos aqui porque a gente está usando, digamos, a malha no sistema de coordenadas cartesianas, mas a gente pode também ir aqui e trocar para malha no sistema de coordenadas polares, aí vai ficar mais fácil de entender. Essas malhas aqui, elas dão a entender como é que a gente faz para localizar os pontos, né? Então, a gente mantém o raio constante, né, e troca o ângulo, ou a gente mantém o ângulo e troca o raio, certo? Bom, para a gente tentar entender então por que essa fórmula aqui funciona, né, por que ela é assim, vamos pensar da seguinte forma. Eu vou aqui destacar, né, a circunferência unitária. E esse nosso ponto D aqui, que ele pode estar em qualquer lugar, eu quero que a gente pense nele agora sempre em cima dessa circunferência. Tá? Então eu vou começar ele aqui assim, ó, com o D exatamente no ponto de coordenadas cartesianas 1 e 0. Tá?
Então, olha só, gente. Aqui a gente tem, então, obviamente, de novo, né, a distância entre 0 e D agora é 1, certo? E a gente sabe que o ângulo aqui é 0. Tá? Agora eu quero que vocês tentem imaginar que esse raio aqui não vai mudar. Tá? Eu vou tentar percorrer aqui em cima, fazer o ponto D percorrer aqui a circunferência. Claro que quando estiver puxando aqui ele vai dar umas erradinhas, mas tenta imaginar que a gente está parado aqui em cima. E aí vocês vão ver que esse ângulo aqui, ele vai variar continuamente, né? Então olha só, se eu venho com ele aqui, ó, ele vai continuamente, o ângulo vai continuamente variando de 0 até 30 graus, depois até 60 graus, 90 graus e assim por diante, certo? O que eu quero dizer com isso? Ó? Então, para qualquer ponto em cima dessa circunferência aqui, ó, a circunferência unitária, eu consigo achar simplesmente aqui colocando o par, né? O par de pontos seria então o cosseno do ângulo, seno do ângulo. Então, se eu pegar um par de pontos, cosseno de ângulo, seno de ângulo, eu consigo localizar todos os pontos aqui sobre a circunferência unitária, certo? Agora, se o meu ponto, digamos, né, eu saiba que ele tem um ângulo de 30 graus, mas ele não está aqui, digamos que ele está aqui, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer esse ponto para cá, e qual que é a diferença? Ó, essa parte aqui, ó, cosseno de 30 graus, 130 graus, que está localizando o ponto, seria este carinha aqui. Só que como eu estou multiplicando por 3, o ponto vai andar, né? Ele vai, a distância entre a origem e o ponto vai aumentar de 1 para 3. E aí então eu vou estar localizando o ponto. Isso também vale se a gente trouxer o ponto mais perto da origem, né? Então a gente pode, né, vir aqui mais perto da origem e isso aqui vai continuar valendo. Agora eu saí um pouquinho dos 30 graus, mas acho que vocês estão me entendendo, né? Certo? Deixa eu voltar aqui para visualização padrão. Aí. Não era assim que estava, era assim. Então assim fica melhor. Certo? Bom, daí a dúvida que surge geralmente é como é que a gente faz então, dado um ponto, né, em coordenadas cartesianas, como é que a gente transfere ele para coordenadas polares? Bom, se isso aqui está claro, né, vai ficar um pouco mais simples. Na verdade, é mais no momento que a gente entende o que está acontecendo, começa a ficar mais simples. Então vamos imaginar o seguinte, ó, eu vou dar um ponto aqui, que é este ponto Z aqui, ó, este ponto Z aqui. Este ponto Z é como se isso daqui é um exercício, tá, gente? Então esse aqui é o nosso ponto Z, ele tem coordenadas cartesianas 1 e menos raiz de 3. E eu quero escrever este ponto aqui, não mais como coordenadas cartesianas, mas sim como coordenadas polares. Tá, então como é que eu faço para escrever este ponto aqui em coordenadas polares? Bom, então, com aquela mesma mentalidade que a gente estava antes, né? A gente, então, como se fosse aquele D, né? A gente vai ter que pegar este D aqui e trazer ele aqui para cima. Claro que aqui eu estou fazendo no GeoGebra, né? Então a gente vai ver de forma bastante simples. Até para facilitar aqui, para ele ficar preso em cima do ponto aqui, eu vou trocar novamente aqui para o sistema de coordenadas polares. Tá? E daí quando eu trouxer aqui, nesse ponto aqui, ele vai prender aqui em cima. Então, ok. Agora então o meu D é igual ao Z, né? Aqui pelo desenho. E agora eu consigo ver perfeitamente, ó, a distância, né, entre a origem e o ponto D. Então aqui foi feito o cálculo e é 2. E o ângulo aqui é 300 graus, certo? Bom, é claro que a gente quer saber como é que a gente faz os cálculos para chegar aqui, né? Mas a resposta então seria essa, tá? É 2 e aqui é cosseno de 300 graus, seno de 300 graus. Tá certo? Então, tendo isso em mente, né, se a gente sabe o que está acontecendo, fica mais simples. Bom, este ponto 2 aqui, ele é fácil de calcular, né? Porque este ponto não, perdão, né? Esse valor aqui, né? O valor 2 aqui, ele é fácil de calcular, porque ele é a distância entre a origem e o ponto, né? E a distância entre a origem e o ponto, a gente pode fazer a distância entre dois pontos, né? Que a gente vai acabar com uma forma de Bhaskara, né? Ou simplesmente, né, tomar o módulo do ponto, né? Que neste caso vai ser aqui a mesma coisa. Tá, então essa distância aqui, né, da origem até o ponto, ela é bem fácil de calcular e a gente faz Bhaskara e encontra aqui o valor de 2. Agora, como que a gente faz para determinar que aqui o seno e o cosseno,
né? O cosseno e o seno eles estão com um ângulo de 300 graus. Né? Porque aqui é o GeoGebra, né, gente? Aqui eu estou colocando o ponto aqui em cima, eu já ajeitei tudo certinho, ele já está me dando aqui que é 300 graus. Mas se a gente não soubesse este valor aqui, como é que a gente faz para determinar ele? Bom, gente, quando a gente está resolvendo problemas, assim, exercícios, né, a gente acaba sempre caindo naqueles ângulos que a gente conhece bem, né, que são os ângulos de 30, 45, 60 graus, tá, ou variantes deles, né. Então, o que a gente quer, na verdade, é usar essa tabela aqui, né, essa tabela aqui eu acho que é conhecida de todos. Eu vou supor que é conhecida de todos. Bom, então o que a gente vai fazer, ó? Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Essa tabela aqui, ó, vocês podem ver que ela ela só tem ângulos, né, entre 0 e 90 graus, né? Aqui está em radianos, né, mas a gente quer os ângulos entre 0 e 90 graus. E aqui o nosso ângulo, né, ele é maior que isso, né? Então o que a gente faz? A gente tem que olhar para o simétrico desse cara aqui. Então a gente vem aqui, ó, e vamos olhar para este ponto aqui de cima, ó. É o simétrico do D com relação ao eixo horizontal. Neste caso a gente vai fazer isso. Então, este carinha aqui, deixa eu marcar aqui onde está, o raio dele está aqui, né, porque ele é o simétrico, e o ângulo dele, este aqui, certo? Bom, então o que a gente teria que fazer, né, se a gente está fazendo os cálculos à mão, é descobrir este ângulo aqui, ó. Por que a gente precisa descobrir esse ângulo? Porque vejam bem, ó, este ângulo, com este ângulo aqui e com essa medida aqui, com este raio, né, eu consigo descobrir quem que é o cosseno. O cosseno é essa distância aqui, né? Vamos ver aqui, onde está a projeção do D' em X, aqui, ó. Esse valor aqui é dado pelo o valor do raio multiplicado pelo cosseno. Tá? Então eu vou conseguir descobrir quem que é o cosseno. Tá? E de forma análoga, né? Este cara aqui também é o raio, né, multiplicado pelo seno de 60 graus. Tá? Então pensa o seguinte comigo, ó. Se, né, eu quero descobrir as coordenadas polares deste ponto aqui, mas eu vou, né, inicialmente olhar para o simétrico dele. Né? Por que eu faço isso? Né? Porque com esse simétrico aqui eu sei quanto vale o x, eu sei quanto vale o y, né, porque esse y aqui nada mais é do que este aqui com o sinal trocado. Então, se eu sei quanto vale o x, eu sei quanto vale o y, e eu também sei essa distância aqui no meio, né? Então, aí eu tenho um triângulo retângulo, aí eu consigo descobrir tanto o cosseno quanto o... Eu consigo descobrir tanto o cosseno do ângulo quanto o seno do ângulo, deste ângulo aqui. Aí, se eu sei o cosseno e o seno, se eu sei os valores, né? Eu venho para essa tabelinha aqui e pá, descubro quem que é o ângulo. Certo? Por exemplo, se eu tenho aqui o cosseno, se eu sei que o cosseno deu 1, né, então aqui o ângulo vai ser 0. Se eu sei que o seno deu raiz de 3 sobre 2, né, então o ângulo é π terços, certo? Bom, pessoal, agora então efetuando os cálculos. Então eu escrevi aqui o nosso ponto, que é esse carinha aqui. Coloquei a forma polar, já calculei quem que é o nosso raio, e substituí o raio na forma polar. Então está nos faltando aqui, então descobrir quem que é este ângulo aqui, que é o ângulo alfa, que é este cara aqui, para a gente substituir ele ali. E como que a gente vai fazer isso? Bom, para fazer isso a gente vai usar aquelas relações que a gente tem, que é x igual a r cosseno θ, ou cosseno alfa neste caso, né, que eu estou chamando de alfa, e que y é igual a r seno alfa. Então vamos ver como é que fica a partir daqui, certo? Bom, o nosso x, então, aqui em cima era o 1, este carinha aqui. Então, 1 vai ser igual a r, que já calculei, é o 2, o r é o raio, né, o módulo de z, vezes o cosseno alfa, onde o alfa é o cara que eu quero descobrir. Daqui, então, eu vou tirar que cosseno de alfa tem que ser igual ao meio, certo? E aqui do de baixo, né? Então, a gente vai ter aqui o y, que é este carinha aqui, que é o menos raiz de 3. Então, menos raiz de 3 tem que ser igual ao raio, que é 2, né, vezes o seno de alfa. Então, daqui nós vamos tirar que o seno de alfa é igual a menos raiz de 3
divididos por 2. Certo, então como é que a gente faz agora para, a partir dessa informação aqui, né, como a gente faz para descobrir o alfa? De fato, o que a gente sabe, né, o que a gente usa aí no nosso dia a dia acadêmico, né, o que a gente usa é essa tabelinha aqui, ó. Então a gente consegue, a partir dos valores do seno e do cosseno, né, a gente consegue encontrar alguns ângulos, né, e todos esses ângulos aqui são ângulos que estão no primeiro quadrante. Então, são ângulos de 0 a 90 graus, mais precisamente, né? O 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Então, eles estão todos no primeiro quadrante. Esse aqui que nós estamos calculando, né? Visivelmente, ele está no quarto quadrante. Tá? Mas então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela tabelinha ali de baixo para encontrar o simétrico aqui, né? Porque, digamos assim, ó, se a gente encontra aqui o nosso zelinho simétrico, ó, então a gente vai descobrir quem que é este alfa' aqui, ó. E se a gente sabe quem que é este alfa', a gente vai descobrir quem que é este alfa aqui, certo? Então, entendendo como a gente procede, né, para determinar quem que é o alfa? Então vamos ver o seguinte, ó. Então, num primeiro momento, né, a gente vai esquecer esses ângulos aqui, tá? Esses ângulos não, a gente vai esquecer esses sinais. Então, deixa eu voltar aqui mais uma vez no gráfico, ó. Eu vou considerar então agora que eu tenho um ângulo alfa', certo? Ó, o cosseno dele, que é esse valor que está aqui, é o mesmo. Tá? E o valor do seno, o seno desse alfa' aqui, é este carinha aqui. Ó. Se vocês forem observar, por simetria, o valor absoluto dele é o mesmo que está aqui embaixo. Então, só que esse daqui é positivo e esse aqui é negativo. Então, o que a gente tem ali em cima? Né? A gente tem assim, ó, que o cosseno de alfa' é igual ao meio. Ele é igual ao cosseno de alfa. E o seno de alfa' é igual a raiz de 3 sobre 2. Né? Porque ele tem o mesmo módulo, né, do seno de alfa, porém ele tem o sinal contrário, né? Ele é positivo. Então o que acontece? Ó? Agora, pegando esses valores aqui, né, e observando a tabela, então quando é que o cosseno dá o meio? O cosseno dá o meio exatamente aqui. Ó. E quando é que o seno dá raiz de 3 sobre 2? Exatamente aqui também. Né? Aqui, ó. E aqui está o cosseno, e aqui está o seno. Então o nosso ângulo alfa' é este cara aqui, é 60 graus. Então alfa' é igual a 60 graus. Tá? Então se o alfa' é igual a 60 graus, ó, se este cara aqui, alfa' é igual a 60 graus, então este cara aqui de baixo, o alfa, ele tem que ser menos 60 graus. Então o nosso alfa é menos 60 graus. Então vamos ver aqui para baixo. Ó. Isso aqui implica que o alfa é igual a menos 60 graus. Agora, menos 60 graus a gente também pode escrever como sendo, então, os 360 graus, né, menos 60 graus. Ou seja, a gente teria o seguinte, né, a gente dá toda a volta, 360 graus, e depois recua, né? A gente recua esses 60 graus aqui, esse aqui a gente tira fora. Então a gente fica só com essa parte aqui, né? Ficaria assim, ó. Vou fazer um pouquinho diferente, ó. Digamos que aqui esteja os 60 graus, tá? Esse aqui é o alfa', esse aqui é alfa' igual a menos 60 graus. Isso aqui também a gente pode escrever assim, né? Como sendo alfa' igual a 300 graus. Que seria os 360 menos os 60 graus. Tá certo? Então a gente pode dizer que isso daqui também é 300 graus. Ou ainda, né? Se a gente quiser usar com radianos, né? A gente pode dizer que o alfa vai ser, então, agora com quantos radianos, né? Se 60 graus seria π dividido por 3, né? Então, em radianos, a gente pode dizer que o alfa ele é menos π sobre 3. Certo? Bom, mas então vamos, nesse exemplo aqui, usar, até para coincidir ali com o GeoGebra, né? Vamos usar essa representação aqui, ó. Então, vamos concluir, né? O seguinte, ó. Então, primeiro, por simetria, então, se o alfa' era 60 graus, o alfa é menos 60 graus, né? Ou a gente pode escrever, então, que o alfa é simplesmente 300 graus. Então, a partir daí, a gente tem que o número z, né? Ele pode ser escrito como sendo
2 vezes o cosseno de 300 graus, certo? E seno de 300 graus. Certo, gente? Bom, espero ter ajudado vocês. Quando a gente vai fazer outros exemplos, né, de transformação de coordenadas cartesianas para polares, a ideia básica é sempre essa, tá? A gente tentar, então, encontrar o módulo, depois para encontrar o ângulo, a gente faz algum tipo de simetria para cair no primeiro quadrante, e aí, então, a gente pode usar essa tabelinha aqui, tá? E aí depois, então, com a simetria, a gente volta para o ângulo original e consegue, então, descobrir quem que é. Tá certo, gente? Um abraço a todos, até a próxima.